A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a Alessandra Moraes. Estou aqui hoje para fazer um vídeo para falar para você que o Senhor ele salva, cura e liberta. Como vocês sabem, né? Como vocês aqui me seguem, já ouviu meu testemunho, já viu alguns relatos meu, né, do meu ministério, do meu testemunho, da vida também, que quando eu era adolescente. E eu quero falar para vocês aqui sobre algumas pessoas que Deus transformou. E esses dias eu estava pesquisando, né, estava conversando com um amigo meu, pastor, e ele já estava comentando, né, sobre a década de 90, ele também era da década de 90, né, e ali ele estava comentando, né, sobre o baile da Furacão 2000, né, eu peguei e falei, realmente, eu era dessa época, né, eu curtia, né, era jovem, curtia, e ele já estava falando acerca dos MCs, né, como Claudinho Bochecha, aliás, Claudinho, né, Claudinho faleceu, né? Ficou o Bochecha, como Duda do Borel, esses MCs da década de 90 aí. Depois você pesquisa que vocês vão saber quem é. E eu participei disso tudo, né? Eu cantava funk também, no mundo também. E eu cheguei a conhecer alguns MCs naquela época, né? E ali a gente conversando, aí ele pegou e falou, missionária, a senhora lembra do Teco e Buzunga? Tá aqui, ó, a foto deles aqui, vou estar aqui mostrando aqui pra vocês. Eu falei, sim, lembro que ele cantava lá, acho que era o Rap da Paz, se eu não me engano. Mas depois você pesquisa, que eu não vou ficar aqui falando de rap, né? Eu quero falar só a questão que Jesus fez na vida de um deles. E ali, né, eu falei, sim, eu lembro. Aí ele virou e falou assim, você lembra do Buzunga? Eu falei, sim. Então, o Buzunga se converteu. E sabe quem é o Buzunga, né? Que era uma dupla, era Teco e Buzunga. Falei, sim, quem era o Buzunga? Eu falei, é o pastor Melvin. Para quem não sabe, né, pastor Melvin é um pastor que canta corinho, uma bênção. Eu pude conhecê-lo, né, eu pude vê-lo também. Já participei de um culto que ele estava, olha, é um pastor humilde, nem parece assim que é aquele pastor celebridade que as pessoas ficam falando. É uma humildade em pessoa e cheio da presença de Deus. Aí eu falei, nossa, que interessante. Então, ele cantava no mundo. Ele cantava rap no mundo. Eu falei, caraca, é da minha época, né? E hoje, pastor Melvin, né, que é o antigo Buzunga, né, que era um cantor de rap, de uma dupla, Teco e Buzunga. E ele era um cantor de rap da Furacão 2000, equipe Furacão 2000 na época. E hoje ele é um pastor que canta funk. E eu fiquei, assim, muito maravilhada, porque, assim, é da minha época, né? É da minha época. E eu fiquei maravilhada porque como Jesus ele trabalha na vida das pessoas, né? Quando a gente abre o coração, quando a gente se arrepende, o Senhor ele entra e faz morada. E eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus transformou a vida do pastor Melvin, que Deus venha transformar a tua vida também, que você venha abrir o coração para o Senhor Jesus. Quando eu falo de Jesus, às vezes você deve pensar assim, nossa, a missionária é muito chata ao falar de Jesus, mas é o único caminho. Não tem outro caminho. Não tem, é dois caminhos, céu e inferno. Mas é o bom que nosso Deus é tão maravilhoso que ele respeita a nossa privacidade, ele respeita a nossa vontade. Ele respeita, ele mesmo fala, ele dá livre-arbítrio para a gente escolher. Ele dá livre-arbítrio. Mas é aquilo, dependendo daquilo que você escolher, depois você não vem a querer reclamar das consequências, porque foi você que escolheu. Se você escolheu bem, você vai ter vitória, Deus vai estar ali contigo, lado a lado, te conduzindo a seguir um bom caminho. Mas se você decidir por caminho ruim, infelizmente, é um caminho de morte. Mas que você venha abrir o coração para Ele, que você venha se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus na tua vida como o único Salvador. Então esse é o vídeo que eu queria trazer, né, para vocês aqui, falando a questão desse cantor que cantava rap, né, que era jovem na época, e Deus ele transformou a vida deste homem
de Deus. E da mesma forma que ele transformou a vida dele, ele transforma a sua vida também, como ele transformou a vida, como ele transformou a minha vida. Porque quando a gente abre o coração, o Espírito Santo, ele trabalha. Amém? Se você gostou, pode curtir aí. Se você quiser comentar, fique à vontade. Amém? Ficam todos com a paz do Senhor Jesus.